Olá a todas e todos, eu sou Tamires Lima, eu sou advogada, graduada em Direito pela UFPA e residente jurídica na Comissão de Regularização Fundiária da UFPA. E eu irei apresentar um dos tópicos avançados sobre regularização fundiária urbana na Amazônia, especificamente tratando dos terrenos reservados e também dos terrenos de marinha e acrescidos. Então, o objetivo desse vídeo é demonstrar as principais características dos terrenos marginais e de marinha e acrescidos de acordo com o ordenamento jurídico vigente, bem como analisar as disposições sobre titulação em REURB, como elas estão organizadas nesses dois tipos de bens públicos. Para isso, é importante observar as regras específicas de REURB em bens da União, que estão dispostas na portaria da SPU de número 2826 de 2020, que determina que os bens da União precisam já estar cadastrados como patrimônio da União, ou então deverão ser demarcados administrativamente antes de serem destinados aos ocupantes. Com isso, todos os ocupantes que tenham interesse em ser regularizados, eles precisam cadastrar sua ocupação na Secretaria de Patrimônio da União. Ademais, os imóveis ocupados por população de baixa renda para fins de moradia, em que não for possível individualizar a posse, poderá ser cadastrado o assentamento, para a posterior outorga de título de forma individual ou até mesmo coletiva. E essas regras, elas são aplicáveis aos terrenos de marinha e acrescidos e aos terrenos reservados de rios federais. Então, tem essa especificação em relação aos terrenos reservados. E na legislação, há também as características dos terrenos reservados. Então, o Decreto-Lei 9.760, de 46, cumulado com a interpretação do Decreto 4.105, de 1868, ele caracteriza os terrenos reservados como os banhados pelas correntes navegáveis fora dos alcances das marés, que vão até a distância de 15 metros para a parte da terra, contado desde o ponto médio das enchentes ordinárias. Assim, deve-se observar também que a linha média das enchentes ordinárias, a LIMEL, usa como referência o ano de 1867. Ou também deve-se notar a disposição específica do Decreto Federal 7.341 de 2010, que fala que é de 15 metros da linha das cheias dos rios na Amazônia Legal. Isso quando a LIMEL não estiver devidamente demarcada. E há um entendimento somulado do STF de 1969, que afirma que as margens dos rios navegáveis são de domínio público, portanto, são insuscetíveis de expropriação, e com isso estão também excluídas de indenização. Então, aqui há imagens da própria SPU tentando caracterizar onde seriam esses 15 metros em relação aos terrenos marginais, na imagem da esquerda, que está de linha laranjada, tracejada, e também demonstrando os terrenos marginais em vermelho e também os acrescidos marginais em verde, na ilustração da direita. E agora, sobre a titulação em REURB em terrenos reservados, é necessário primeiramente estabelecer se esses estão ou não afetados a um uso público. Isso porque, se eles estiverem destinados a um uso especial da administração pública, eles não poderão ser titulados. Isso porque, como são inalienáveis, mesmo não estando afetados a um uso público. Então, não é possível a alienação do domínio pleno dos terrenos reservados. Mas, se particulares poderão ser regularizados mediante outorga de título de concessão de uso especial para fim de moradia, a CUEM, e também de concessão de direito real de uso, a CDRU. Agora, em relação aos terrenos de marinha acrescidos, há o conceito legal no Decreto-Lei 9.760, de 46, combinado com a interpretação do Decreto-Lei 3.438, de 41,
que conceitua terreno de marinha como aquele que em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio de 1831, os situados no continente, também na costa marítima e também nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. Então, aqui percebe-se que é bem amplo essa delimitação. Assim como os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. E também é importante frisar que os estuários que tiverem influência de marés, as suas margens também serão consideradas terreno de marinha. E aqui a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros pelo menos do nível das águas que ocorra em qualquer época do ano. Então, a delimitação deverá observar as condições históricas, de influência da maré, a LPM. E aí ela usa como referência o ano de 1831. Contudo, em áreas de terrenos de marinha acrescidos não demarcados na Amazônia Legal, deve-se observar o decreto federal 7.341 de 2010, que ele, em resumo, determina que a delimitação da faixa prevista observará a faixa de 33 metros da pré-mar máxima, ou seja, da maré cheia do ano da demarcação. E aqui, já em relação à conceituação legal de terrenos acrescidos de marinha, há a previsão no Decreto-Lei 9.760, de 46, que afirma que são os que tiverem sido formados, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. E sobre essa questão também há uma súmula, só que agora do STJ, súmula de número 496, que afirma que os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União, e eles podem ser objeto dos mesmos instrumentos de regularização dos terrenos de marinha. Então, aqui uma ilustração agora dos terrenos de marinha, também da SPU, demonstrando onde eles estão localizados em relação à praia. Que é uma ratificação de que os terrenos de marinha também são considerados os localizados na margem dos rios e lagoas que contornam as ilhas, onde se faça sentir influência das marés. E em relação especificamente o estado do Pará, a SPU entende que a área de influência da maré no estado do Pará é essa daí, demarcada com a linha amarela. E, como se pode perceber, essa linha, ela engloba totalmente o estado do Amapá. Em relação à titulação em REURB para os terrenos de marinha acrescidos, diferentemente dos terrenos reservados, a partir da Lei 13.240 de 2015, é permitida a alienação do domínio pleno de terrenos de marinha acrescidos, desde que não estejam localizados na faixa de segurança, que é entendida como a extensão de 30 metros a partir do final da praia. E também não são passíveis de titulação os terrenos e acrescidos de marinha administrados pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Defesa ou pelos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. E agora, já em relação aos instrumentos de titulação em REURB para terrenos de marinha e acrescidos, há disposições diferentes tanto para a REURB-S quanto para a REURB-E. Então, em relação à REURB-S, a portaria da SPU 2.826 de 2020, ela afirma que poderão ser utilizados os seguintes instrumentos de titulação. Então, a CUEM, a autorização de uso para o comércio, a CDRU, a cessão sob regime de concessão de direito real de uso, a doação, a certidão de autorização de transferência para fim de REURB de interesse social e a legitimação fundiária. Terá um vídeo específico desses instrumentos mais adiante.
E em relação à REURB-E, sabe-se que é possível a aplicação das normas de REURB-E em áreas de terreno de marinha acrescido fora da faixa de segurança, né, conforme as disposições da Lei 13465 de 2017. O procedimento a ser seguido para aquisição direta, né, em REURB-E, em áreas da União, está previsto nessa portaria 2.826 de 2020. Podem ser utilizados os seguintes instrumentos de destinação, como a venda direta, a CDRU onerosa, a COEM e a autorização de uso para o comércio. Em relação às situações em que não é possível a alienação de domínio pleno de terrenos de marinha e acrescidos fora da faixa de segurança, poderá ser reconhecida a utilização de terrenos da União ocupados por terceiros em áreas de preservação ambiental, inclusive a APP, desde que a ocupação não gere o comprometimento da integridade da área, conforme a previsão no artigo 16 da Lei 13.240 de 2015, bem como é proibido a venda de terrenos de marinha acrescidos em que estejam situadas, né, a APP. Também é proibida a venda de terrenos de marinha acrescidos em áreas que não seja possível o regular parcelamento do solo urbano, conforme a previsão na Lei 6.766 de 1979. Quanto à compatibilização das normas sobre REURB e a Lei 13.240 de 2015, é importante ressaltar que a legislação patrimonial da União também traz normas específicas sobre os requisitos mínimos de consolidação da urbanização, né, para que possa ocorrer a alienação plena de áreas de REURB. Então, em relação à consolidação da urbanização, a Lei 13.465 de 2017 fala que aquele de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município, a área deve ter no mínimo a seguinte infraestrutura essencial: sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, coletivo ou individual, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem quando necessário e outros equipamentos a serem definidos pelos municípios. Já a Lei 13.240 de 2015 afirma que a consolidação urbana é considerada aquela incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica, com sistema viário implantado e vias de circulação pavimentadas, organizada em quadras e lotes predominantemente edificados e de uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou voltadas à prestação de serviço. Então, nesse caso, a legislação determina que a área deverá ter pelo menos 3 das seguintes infraestruturas: drenagem de água pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Desse modo, caso haja interesse na transferência de domínio pleno de terreno de marinha e acrescidos em projeto de REURB, independente da modalidade, as exigências de infraestrutura a serem seguidas deverão se adequar ao disposto na Lei 13.240 de 2015. E como considerações finais, em relação aos terrenos reservados, nota-se que, se forem objeto de REURB, não é possível a aplicação de instrumentos de domínio pleno. Assim, CUEM e a CDRU são os instrumentos que compatibilizam a inalienabilidade do bem público com o uso privado. Por sua vez, os terrenos de marinha acrescidos somente podem ser submetidos à alienação plena em área urbana consolidada e fora de APP, desde que estejam em áreas passíveis do parcelamento do solo urbano e fora da faixa de segurança.
Nas demais hipóteses, poderão ser aplicados instrumentos administrativos de natureza precária, a exemplo da inscrição em ocupação, autorização administrativa, ou instrumentos de direito real de uso, a CUEM e a CDRU. Muito obrigada pela atenção de todos e todas, e até o próximo vídeo.